Nossa, agora sim, agora fiquei feliz. Pontualmente assim. É porque estava esperando dar 3 horas, né, para aparecer, né? Porque se não fosse, aí não ia aparecer. É... Tudo Você bem? está me ouvindo bem? Eu estou. Você está me ouvindo bem? Ah, estou te ouvindo bem. É, Como você está? Eu estou bem, fico feliz de te ver aqui. é tipo videochamada com. Ai, a Karen, que lindazinha. Ah, Então, saudade desse é uma, povo. é uma videochamada com o pessoal participando, né? É um Big Brother virtual. O pessoal vai É, ouvir toda a nossa conversa hoje. Tudo que nossa, a gente, então cuidado com quem fala. toda a nossa fofoca o pessoal vai ouvir. Ah, Fê, bom. muito obrigada por esse convite. Me sinto imensamente honrada de estar aqui contigo. É um prazer, sempre um Ah, prazer. eu que fico feliz também por você ter aceitado. E, bom, já que eu convidei, né, eu quero apresentar você para todo mundo que está assistindo, né? Porque tem os meus amigos do Instagram que, ok, me conhecem, mas não conhece você, né? Então, assim, se eu falar besteira, me corrija. Bom, eu sou, eu sou do The Rose Methods, né? Eu trabalho com desenvolvimento pessoal e a Dani também trabalha com desenvolvimento pessoal, né? Apesar de nós termos métodos diferentes, será que seria correto falar isso? O nosso trabalho orna, não é? Orna bastante. E eu sei que você tem uma super formação num instituto renomado, que agora eu não vou conseguir lembrar, mas se você quiser falar um pouquinho sobre Ah, você, esteja à vontade. ah. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Dani Dutti, eu sou especialista em desenvolvimento humano e eu trabalho com diversas metodologias para poder aí treinar as pessoas, mentorar as pessoas. Então, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, com a análise comportamental, com a programação neurolinguística, entre outras ferramentas e metodologias. Mais importante dentro desse treinamento que a gente propõe é o autoconhecimento, né? É que o The Rose Method propõe também. Quando a gente se autoconhece, tudo fica mais simples, a gente sabe os desafios, uma comunicação mais assertiva, de certa forma, como desenvolver tudo isso, né? Então É. é isso que eu faço com muito amor e carinho aí. Ah, idem, eu também. Só que eu não, né, só utilizo não, só uso o método de Rose, né? Mas enfim. E aí a Dani é uma praticante do método de Rose e eu sou cliente da Dani, então a gente, né, faz um troca aqui. Sempre trocando, uma delícia. E aí nós estamos juntando o nosso conhecimento, experiência, para falar principalmente de paradigmas, de quebra de paradigmas, né, Dani? Que é uma coisa que eu sinto que está acontecendo de uma forma muito forte nesse momento, né? De que a gente teve que rever hábitos, teve que rever o nosso dia a dia. E como você falou, né? O autoconhecimento faz com que a gente funcione, com que a gente viva de uma forma leve, sabe? De uma forma que, sei lá, que você encontra o bem-estar e o contentamento, eu não diria isso. Encontra uma forma de viver muito leve no seu dia a dia, apesar do que aconteça, né? Então, de paradigmas, eu acho esse assunto muito incrível. Uma coisa que eu queria falar, por exemplo, eu quebrei um paradigma. Claro, todo mundo está quebrando, né? Por causa que, nossa, percebi que agora que a gente tem que ficar em casa o dia inteiro, eu percebi o quanto perdia de tempo no dia a dia, então agora dá tempo de fazer um monte de coisas, e as pessoas. E está sendo incrível, muita gente está falando que está fazendo as coisas que realmente importa agora, em vez de ficar só no Netflix, por exemplo. E fazendo cursos e falando com as pessoas queridas. Então, esse é um paradigma que tem quebrado mesmo, mas a gente
isso daí não é por causa desse momento que isso está quebrando. Eu acho que isso você pode observar o tempo todo, né? Então, eu ia falar aquele que eu quebrei recentemente, porque eu... muita gente conhece o livro, né? Os Segredos da Mente Milionária, que eu li há algum tempo. E eu quebrei um paradigma do tipo... Ele fala da esposa dele, né? Que como os pais sempre davam dinheiro para ela, aliás, o pai, a mãe não tinha dinheiro para dar para ela, para comprar sorvete. Então, ela criou aquele paradigma que mulher não tem dinheiro, né? E eu falei, putz, eu tenho uma coisa parecida, porque minha mãe trabalhava, ela tinha dinheiro, mas ela não gerenciava o dinheiro, né? Então, eu nunca gerenciei o dinheiro, apesar de ter, né? E eu quebrei isso. E paradigma é uma coisa interessante. Tudo isso para ilustrar o quê? Que assim, isso tá no nosso inconsciente e aí a gente tem as atitudes que você age sem pensar por causa desse paradigma que está lá dentro, e aí não percebe que às vezes você faz coisas que não são úteis, que não são vantajosas, exatamente por causa disso, né? Porque tá lá no seu inconsciente, então você age sem pensar. Então, o autoconhecimento, né, aquilo que a gente trabalha, é importante para isso, né? Não sei, o que você tem a dizer? Eu tô falando demais. Tá maravilhosa, como sempre. Eu concordo, Fê. Paradigma a gente traz como algo que foi testado, né, pela sociedade e aí deu certo. Então as pessoas acham que tem que ser sempre assim, né? Então deu certo para a maioria, as pessoas tiveram sucesso com aquilo. Então a gente tem vários exemplos aí até de descobertas de invenções e as pessoas querem perpetuar. E as coisas são voláteis, né? As situações são inconstantes. A inconstância, ela não tem a permanência, ela é inconstante. Então, o que acontece? As pessoas criam desde a infância mapas mentais segundo o que elas aprenderam, segundo o que a geração está propondo, o que a mídia está expondo, o que a sociedade está fazendo. E quebrar e fazer diferente gera um desconforto, porque ele bate diretamente naquele nível de capacidade, né? E principalmente isso acontece muito no desconforto daquela crença que a gente costuma dizer, né? Nuclear, de será que se eu fizer diferente, eu vou estar no meio de pessoas, eu vou ser aceito, né? Eu não vou ser rejeitado. Como que as pessoas vão ver isso? E esse ponto é bem desafiante para as pessoas que querem flexibilizar e quebrar esses paradigmas, porque tem um externo contradizendo aquilo. E a gente hoje, né, nessa situação que estamos vivendo, está comprovado que fazer diferente gera resultados também. Né? Então, quando eu estou me permitindo a pensar diferente, olha o que nós estamos fazendo. A gente nunca tinha feito live junto, por que não? Né? Olha só! Não é interessante? Então, e agora esse momento está propondo isso. E as pessoas que não estão se permitindo entrar dentro disso estão sofrendo realmente essa resistência, né, de quebrar paradigmas. E o online, né? O online, muita gente fala assim, nossa, eu nem imaginava em ligar computador, em ligar a câmera, conectar com a internet. E agora, né, tem que fazer, né? A necessidade é a arma da invenção. E aí tem que fazer. Sim. Sim. Eu ouvi muitas pessoas dizendo, nossa, quando eu pensava em me conectar ou atender online, ou fazer negociações online, eu sempre pensei que não passava credibilidade, né? Porque eu gosto do olho no olho, do aperto de mão, eu gosto, né? E isso é um paradigma. Porque que evidências que a gente tem comprovadas que fazer online você não vai passar a mesma credibilidade. Ou, se para fazer online você precisa desenvolver algo mais para ainda assim passar a credibilidade, vamos aprender, por que não? E as pessoas realmente confrontaram com essa questão. A credibilidade, eu ouvi muito isso, né? Eu não me sinto segura, eu não domino esse equipamento, eu não sei, pode ser que caia, eu não confio na internet. Então, são muitas inseguranças, porque dava certo do outro formato. Então, quer dizer, se eu não tenho um perfil de enfrentamentos mais flexível, adaptável, dentro do meu treinamento, dentro do que nós vivenciamos no método, isso é imprescindível, flexibilidade, né? Adaptabilidade, que você não sofra com as mudanças. Então, as pessoas estão nesse grande aprendizado aí. Então, Então, foram meio que forçadas a sair da zona de conforto, né? E na zona de conforto nada de bom acontece, né?
mas sair dela, eu acho que é até um exercício. É, bom, é isso que a gente propõe no método e talvez seja o que você propõe, né? Claro, porque, bom, eu tive que sair muito da zona de conforto quando, né, a gente conversa, né, do tipo, você tem que fazer diferente, né? E triste, né, que as pessoas têm que ser forçadas para fazer isso. Eu acho que devia ser um hábito, na verdade, né, do tipo, opa, as coisas estão muito iguais, estou muito confortável, ok, descansamos, agora vamos buscar um desafio, né? Eu acho que sair da zona do conforto, então, é muito útil, né? Faz você se reinventar. Né? Você tem, Perfeito. assim, experiências, exemplos, que é a coisa mais gostosa de contar essas coisas é o exemplo, né? As historinhas. Eu amo ouvir historinhas. Quando a gente está treinando, a gente compartilha várias histórias. Eu acho isso É, muito sábio. Quando você valoriza a sua caminhada, né, e dentro da sua trajetória você reconhece que houveram vários aprendizados e que hoje você está numa versão muito diferente, muito melhor que antes disso tudo isso, apesar de não ser confortável, né? Eu costumo dizer que as pessoas perfeccionistas ou as pessoas que têm a tendência a ser mais sistemáticas, que precisam de processos para conseguirem agir ou fazer as suas ações, elas têm mais dificuldade nessa adaptabilidade. Por quê? Até a mente entender que aquele processo também vai trazer resultados, é um trabalho, não é mágica, é treino, né? Tentar fazer diferente, ir ajustando. E quando se é muito perfeccionista, o errar não está em pauta, não podemos errar. Então, por isso buscamos a perfeição. A crítica dos outros jamais, né? Então, eu posso dizer que isso nós compartilhamos, né? E trabalhamos uma vida, né? Quem teve esses espelhamentos na infância e aprendeu assim, tem o paradigma que é assim, que é o certo. E mudança comportamental é isso, né? Que é entender que você aprendeu assim, mas se não traz resultados, por que não fazer diferente? E as distorções que a gente faz de realidade interpretando que a mudança é ruim, comparado ao que já foi testado, né? Mas como seria as grandes invenções ou as novas invenções se não fosse essa adaptabilidade ou essa quebra de paradigma? Não é, teriam, né? sim, mas na verdade elas acontecem quando existem dificuldades, né? Grandes invenções aconteceram num momento assim que, putz, precisa reinventar. Então, de novo, sair da zona de conforto, né? Porque eu acho que é uma tendência normal que todo mundo fique lá, bonitinho. Acho que se não houvessem problemas, tava todo mundo ainda na época do Homem das Cavernas. Porque, por quê? Melhorar, né? Está tudo ótimo aqui, não tem dificuldade, né? Então, eu acho que dificuldades, né, que é uma coisa que está acontecendo com muita gente hoje, dificuldades não devem ser assim, ai, nossa, não posso passar por dificuldades. Não, eu acho que as dificuldades são aquilo que faz você se reinventar, né? Então, assim, estamos fazendo uma live aqui. Eu nunca fiz, tive que aprender 2 horas antes. Aprendi rápido Mas pra é assim caramba. mesmo. Não é a prática que é a mãe da excelência, da terceira live você já vai estar, ó, muito fraco. Você sabe, Fê, que as pessoas falam da teoria do caos, né? Que o caos é que a gente encontra, né, até o nascer de uma bela flor, né? Ali a maneira que o ser humano ele foi criado para sobreviver. Então nós temos dentro do nosso cérebro vários sistemas ali programados para nossa sobrevivência, para nos proteger do caos, para nos proteger das dificuldades, como você colocou, que aliás eu gosto de substituir pela palavra desafio. Né? Porque dificuldade é aquilo que nos limita, que nos impede, que é um obstáculo. Desafio é aquilo que a gente quer superar, apesar de estar impedindo. Também Né? uso. Então, a gente tem um sistema programado para isso e parar para entender que eu posso, assim como o Homem das Cavernas que você colocou, ir evoluindo com os processos e tudo bem não fazer certo ou perfeito da primeira vez e ajustando. Aliás, quando a gente entende que está perfeito, entre aspas, né? Entendi. A gente estagna. Porque
nós estamos em constante evolução. O método foi assim, apesar de ter 5.000 anos, né, de bagagem, o quanto a gente inova, o quanto o método propõe justamente para se adaptar às pessoas jovens, às pessoas que buscam qualidade de vida e estão o tempo inteiro inovando e buscando novas situações. Os meus clientes, né, eles têm, se a pessoa chega até mim é porque ela já tentou, até aqui não deu certo. O que vamos fazer de diferente? É essa a proposta, para gerar novos resultados. E uma coisa que eu digo, somente na teoria não funciona. Tem que ser na prática. E aí é que as pessoas paralisam, porque tentar gera um desconforto. Gera. Aliás, a gente percebe que, assim, tomar uma decisão, por exemplo, de fazer alguma coisa diferente ou fazer alguma coisa totalmente inovador que a gente não tem a menor ideia, né? Geralmente, principalmente mudanças e transformações, né? A gente sempre tem que numa mudança, às vezes abrir mão de alguma coisa que era aquilo que deixava a gente lá na zona de conforto, né? E isso é difícil, porque poxa, é aquela coisa tranquila, aquele velho conhecido, tipo, largar um emprego. Prefiro ficar nesse emprego que é mais ou menos meia boca do que tentar alguma coisa nova, ser um empreendedor, né? Mas eu acho que o autoconhecimento é útil por causa, bom, para mim, né? Eu ajo dessa forma. É bom porque assim, ok, eu sei o que eu vou abrir mão. E aí, é, aquilo que vai me fazer falta, ok, vamos me preparar para viver sem isso, né? Então, no caso de largar um emprego para se tornar empreendedor, ok, eu sei que a minha renda não vai ser a mesma, então vamos preparar para que seja uma transição em que seja mais confortável, que dê né, para não passar nenhuma dificuldade, por exemplo, né? E o autoconhecimento entra nisso, do tipo, porque algumas mudanças que acontecem na vida das pessoas, elas pensam que são assim, abruptas, e aí, nossa, agora tenho que pensar em alguma coisa que vai, né? Vou ter que me preparar. E nada é abrupto, as coisas vão acontecendo e o autoconhecimento faz você perceber, as coisas estão mudando, então vamos nos preparar, né? A mesma coisa o Covid agora. A gente percebeu que as coisas vêm mudando, era uma onda que veio lá do Oriente, então, né? Prepara, não é assim, espera. Aí o dia que acontecer eu vejo o que faço. Não, eu acho que é legal com até uma ferramenta de planejamento mesmo, né? Para aquelas pessoas que precisam muito disso, né? O que você acha? Exato. Eu tenho pessoas que falam, eu vou esperar tudo voltar ao normal para ver o que eu faço, né? E isso gera uma ansiedade imensa, porque você tem uma insegurança de um futuro, nós não sabemos o que vai acontecer. A tendência é que a gente até dê continuidade nesses relacionamentos virtuais, porque deu certo. Muitas reportagens e estudos revelam que escritórios realmente vão fechar. O Google colocou as pessoas em sua casa, não tem mais aquele ambiente e não vai ter, né? Perceberam que não precisam pagar milhões para ter uma sala de aluguel e sim podem fazer home office que dá o mesmo resultado. E provavelmente aqueles locais que alugam por hora os seus escritórios ou coworks vão ser a geração aí de inovação. Sabe, você colocou um ponto bem interessante. Tem pessoas que têm mais facilidade de enfrentamento rápido. Então, por exemplo, eu quero vai mudar, preciso mudar, então, ok, tchau. Mais desprendida, já treinou isso em alguma fase da vida, ou tem registros mais, em termos de paradigmas, mais flexíveis, encara as mudanças com outro olhar. E tem pessoas, como você colocou, que não. Então, para as pessoas se você se percebe com uma necessidade de mais segurança para transitar entre as etapas, o planejamento é fundamental. Então, eu preciso pensar nas possibilidades que estão por vir e o que eu vou fazer com cada possibilidade, se acontecer. Como eu vou resolver daqui para frente? E me programar para isso. E se acontecer? O nosso treinamento, você percebe que é embasado em possibilidades, para que a gente amplie nosso campo de visão e para que a gente não crie uma distorção de realidade no único viés. Né? Não existe uma única maneira de se olhar, é um prisma. Por isso que a gente até questiona o certo e errado, né? O bom ou o ruim. Isso é muito sugestivo, porque é ponto de vista.
Então, eu vou dar até um exemplo, como você gosta de histórias, né? Eu vim passear em Monte Verde em novembro, morava em Santos, e Ai, aí eu e meu esposo nos apaixonamos pela cidade, a gente sempre gostou de Campos do Jordão, e aqui é um lugar incrível. E aí, a gente já estava querendo alugar o nosso apartamento, inclusive para morar mais perto do The Rose Methodist em Santos. E aí a gente falou, por que não mudar para lá e passar uma temporada? Nossos trabalhos permitem essa transição, puxa vida. E foi, né, muito rápido. Em dezembro já estávamos aqui. Foi um mês, a gente fez essa transição. Nos desapegamos de muitas coisas, modificamos, ajustamos, né, a maneira. Então, eu vou para Santos a cada 15, 20 dias, para, inclusive, estar com o pessoal da escola. Mas é uma etapa da vida. Aí a gente entende que é uma fase. A gente está vivendo uma experiência. As pessoas querem perpetuar essas experiências. Você fala, mas como assim? Você mudou para Monte Verde, Minas Gerais? no meio do Vida, mas nada. aqui, no meio do nada, e no meio da natureza, e não é urbano. Como assim? E a gente está tendo experiências, né, com a natureza. Nesse momento a gente não sabia, olha o que aconteceu, a gente está aqui no momento de quarentena especial, podendo proporcionar, né, um outro olhar dentro desse momento. Então, assim, a vinda para cá foi pensando em familiares, foi pensando no contexto. Então, são experiências. As pessoas acham que é para sempre. E eu falo, gente, eu não sei até quando eu vou ficar aqui. Provavelmente um ano e pouco. Talvez venha outra oportunidade, talvez eu volte, talvez, e tá tudo bem. Mas eu e meu esposo, nós já temos isso bem treinado há muitos anos, dessa oportunidade, dá, é possível, faz os riscos, ok, é possível. Então, agora, o que acontece? Quem precisa de mais segurança e coisas mais determinadas, talvez precise se programar melhor. E tudo bem também. A questão é só não parar, não paralisar, porque a mente tem a tendência a congelar, que é o frozen que a gente fala, que é o paralisar, quando vê uma zona de desconforto, ela tem a tendência a fugir, então evitar, eu não quero isso para mim, né? Então, ou tem a tendência a estagnar. Então, o que acontece? Se eu não presto atenção nisso, eu paraliso no meio dessa pandemia, por exemplo, e gero um monte de ansiedade, de pânico, de preocupação, porque eu não consigo enxergar um olhar mais amplo. Quebrar paradigmas é isso. Então, as técnicas que o método propõe é justamente para a gente olhar para dentro e para conseguir realizar e se desenvolver. As técnicas das metodologias que eu proponho é justamente para a gente entender por que estou me percebendo assim e qual pensamento alternativo ou solução eu teria, porque como poderia pensar diferente disso? É bem por aí. E aí você vai dando alternativas para sua mente quebrar aquele paradigma que ela sempre acreditou, né? Legal. Então é um trabalho interno. É, intenso. Aliás, você estava prevendo, hein, uma pandemia aí, falando, não, vou lá para lá, onde não tem nada disso, pode ficar no meio da natureza, pode sair na rua. O pessoal fala assim, como assim você já sabia? Eu falei assim, gente, eu não sabia de nada. Eu só segui aqui o meu autoconhecimento de que seria muito bom a gente vivenciar tudo isso, né? E aconteceu, e é a vida, é isso que eu falo. Às vezes a mudança ou a quebra de paradigmas geram tantas surpresas e nos surpreende de determinada maneira que a gente para pensar assim, nossa, eu nunca imaginei que poderia ser tão bom ou tão melhor do que era. Puxa vida, né? Agora, o não se permitir é realmente o que nos bloqueia, né? E as pessoas têm a tendência a querer fazer essa trajetória sozinhas e não precisa, a gente pode compartilhar. O que deu certo para você, como você fez, e por que não, né? Uhum. Por que não mudar? Aliás, é uma visão até muito comum, né? As pessoas acham que mudança é sempre puro ruim, né? E mudanças podem trazer uma coisa, nossa, nem imaginava que isso poderia acontecer, né? Por que será que as pessoas acham que. Até tenho a Silene perguntando assim: quais são os sinais que a pessoa não percebe que precisa mudar? Porque o que a gente não decide, né? O que a gente não muda, uma hora vai ser mudado na força, né? Quando existe uma tendência, quando precisa, você não acha? O que não se resolve acaba inflamando dentro da gente, simbolicamente falando, né? Porque a gente fica ruminando aquela sensação, porque é como se fosse aquele gato, né? Que está segurando essas fatias assim, está sendo empurrado pela maré. Mais ou menos isso.
E sim, quando eu me percebo, preciso mudar, as pessoas têm a tendência a pensar, puxa vida, eu não queria mudar, né? Não quero fazer isso. Agora, eu preciso fazer, eu gero uma obrigação para minha mente. E isso é muito desconfortável, porque eu não estou condizente com o que precisa. Eu estou dando a mãozinha para minha mente, dizendo, realmente não vai ser bom. Percebe como existem várias distorções dentro dessa interpretação de realidade. Ah, eu deveria ter me preparado antes. Ah, pode ser que dê tudo errado. As pessoas que fizeram isso são pessoas soberbas ou que são imprudentes. Então, percebe quantos julgamentos tem aí que a gente não percebe que a mente faz, né? Então, isso não ajuda. Isso não ajuda a te proporcionar flexibilidade na mudança. Então, o que você quer ser lá na frente? Às vezes as pessoas querem determinada coisa, mas eu sempre pergunto, você está disposto quanto a isso para chegar nesse resultado? Porque tudo é possível, desde que você esteja disposto. Se eu não estou disposto, não vai acontecer, porque eu vou sempre injetar. Tem uma coisa bem interessante também, só para pontuar, Fê, tem a ver, as mudanças, elas impactam diretamente na nossa identidade. Quem sou eu fazendo diferente? Então, tem pessoas, por exemplo, que falam, você trouxe o tema, né, financeiro. Eu quero estabilidade financeira, Dani. É isso que eu quero, é esse o meu objetivo. Aí você vai além. O que isso vai te trazer, você vai investigar aquele objetivo. Ok. Só que ela ouviu uma coisa lá atrás, né? A gente fala uma crença lá atrás, limitante, que é um paradigma de que antigamente se via as pessoas que têm dinheiro são snobs, que dinheiro é sujo, né? Então, Exato. enquanto criança, você entende assim, o dinheiro é sujo, não vou pôr a mão por... Não é que a nota passa de mão em mão e acaba ficando não higiênica. Ela entende que o valor do dinheiro é sujo. E perpetua esse paradigma, né? Então, eu não quero ser snob, eu não quero me envolver com uma coisa suja, inconscientemente eu me saboto para não chegar nesses resultados. E são esses impasses que a gente vivencia durante uma mudança e quebra de paradigma. Sim, É tudo aqui, né? É tudo tudo. aqui. As pessoas, Dani, como que eu sei, como ela perguntou, né? Se na hora da mudança você não tá? Pelo sentimento. Então, se eu estou sentindo um sentimento desconfortável, não de alegria, de contentamento, como você falou, tem alguma coisa errada, tem alguma congruência aqui, alguma interpretação que não está me ajudando a ter um comportamento de agir. Então, eu tenho que voltar lá dentro e me perguntar: o que eu estou pensando? Está me lembrando a quem ou a quê? Né? Então, eu tenho que investigar um pouquinho. O debate socrático ajuda muito, que é o debate com foco na solução. Ok, eu penso assim, o que vamos fazer então com isso? Quais pensamentos alternativos eu posso ter em relação a isso? E aí eu vou conversando com a minha mente, Sim, sempre ajudar ela. Aliás, na prática, o que a gente faz muito é ouvir mais essa conversa, né? Corpo, mente, e aí você começa a perceber, né? E uma outra coisa que eu acho que também faz as pessoas resistirem à mudança e acabam nunca tomando uma decisão é aquele apego, como você falou agora há pouco, né? Ah, quando tudo voltar a ser como era antes. Não vai ser. A vida é dinâmica, é movimento, então as coisas vão mudar e a gente tem que estar muito antenado nessas mudanças que ocorrem no nosso entorno, porque se você não está ligado, então você está lá apegado às coisas como sempre foram, como sempre você quer que seja eternamente. E aí a mudança passa e você perde o bonde, perde a onda, né? Eu acho que é bem É, por aí. O apego também atrapalha um pouco essa coisa da mudança. Né, assim, eu acho, né? Então, não, com certeza, né? Ah, eu me apego quando tudo for como era antes dessa pandemia. Não vai ser, gente, não vai. Já era, já mudou, já vai ser outra coisa quando puder circular nas ruas, em shopping e no cinema, vai ser outra coisa. Então a gente tem que esperar para ser outra coisa, né? E não mais como era agora, como foi antes. Não é mais, já era. é. E se eu não interpretar isso como algo bom e produtivo, eu vou sofrer, eu vou sentir medo,
eu vou sentir ansiedade, né? Porque eu sou relutante àquilo que está em movimento. Então, nós estamos passando por um momento histórico, né? Então, eu li isso, achei bem interessante. É desafiante passar por um momento histórico. Quando você vê nos livros tudo que já aconteceu, e a gente está passando por um momento assim, né? Quem é você no meio de tudo isso? Eu acho que é uma oportunidade imensa para a gente começar a se perguntar o que eu posso fazer daqui para frente que nunca fiz. Tá ouvindo, Fê? Tô Tá indo, ouvindo? sim. Parece que deu um delay aqui. Aquele ciclo vicioso nas rotinas malucas que as pessoas estavam vivendo, trabalha, quando volta para casa. Nós não prestávamos atenção, as pessoas não prestavam atenção em si mesmas, né? E Aham. viviam dizendo, não tenho tempo, eu queria fazer tal coisa. E agora a gente vai ter a oportunidade de ajustar tudo isso. Então, por que seria tão ruim? Né? Então, é para parar para pensar em muitas situações mesmo. A gente se É. distanciou muito, estava muito mergulhado no externo. E voltar para o interno não é tão simples, né, Fê? E agora as pessoas estão tendo que lidar justamente consigo mesmo. Eu costumo dizer que as ansiedades, os medos que estão aparecendo, não é de agora, já existiam. Eles só se manifestaram porque está mais exacerbado, né, as emoções. Mas ele já existia, o medo de mudar, o medo de se conhecer, conviver com você é um desafio. Então, é isso que a gente precisa. Por quê? Quando eu me autoconheço, quando eu sei das minhas vulnerabilidades, o que eu vou fazer com isso, como eu vou, né, trabalhar isso, é como se o externo não entrasse. Eu impacto o externo. Eu vou fazer dar certo da mesma forma. Isso alivia, isso me dá segurança. E se eu não reconheço isso em mim, eu estou sempre a mercê de uma mudança, né? Como vai ser? Não É. vai ser como você quiser que seja. Né? Eu costumo dizer que nas interpretações das situações, acho esse exemplo muito interessante. Vamos imaginar uma pessoa que vive reclamando de dinheiro. É vida difícil, eu não tenho dinheiro. Se eu ganhasse na loteria seria incrível. A gente ouve muitos diálogos assim. E um dia a pessoa ganha na loteria. E É. aí ela começa com o seguinte pensamento: agora todo mundo vai se aproximar de mim por causa do dinheiro, eu não tenho nenhum amigo sincero, eu tenho que me proteger, eu estou correndo risco. Então percebe que o pensamento já é disfuncional? Então não importa se a situação é favorável, a pessoa vai interpretar de uma maneira negativa. Agora eu vou dar um outro exemplo. Um jovem na flor da idade, voltando da faculdade, sofreu um acidente. Voltando com os amigos, estava tudo bem. Perdeu a perna. E aí, ele não vai dizer, uau, perdi a perna, que incrível. Ele disse assim, bom, eu vou concluir minha faculdade da mesma forma, eu vou me recuperar. Aconteceu uma fatalidade, mas eu vou dar palestras motivacionais, eu vou me tornar um atleta paralímpico, eu vou fazer outras coisas, minha vida não vai parar. Então, não é a situação que faz com que você tenha mais facilidade ou menos, é a sua interpretação, seu enfrentamento diante do desafio. Então, é o autoconhecimento de novo. Sim. Aliás, mudanças, né? Quando as coisas mudam, por exemplo, com o seu exemplo, né? Perdeu uma perna. Eu acho que existe uma fase que precisa respeitar, né? Que é aquela fase do luto, né? Perdi a perna. Até você se adaptar. Eu acho que existe um certo luto, assim, da nossa liberdade, né? Do tipo, ok, que chato ficar em casa. E aí, mas realmente, se você ficar só reclamando, vai continuar chato todos os dias da sua vida. Mas, ok, aconteceu isso, o que vamos fazer? E aí, acho que tem aquele tempo que você se adapta, o corpo se adapta, a mente se adapta, e aí a mente se abre. Opa, o que vamos fazer? Nossa, foi muito legal estar em casa agora, sei lá, no meu caso. Nossa, tomo sol todo dia, né? Porque tem um sol, então vou lá fora. Dá uma impressão assim de ambição. Fotossíntese. E aí, eu falei, agora eu tomo sol todos os dias. Agora eu tenho mais tempo para estar com as pessoas que eu gosto. Agora eu falo com amigos que eu não conversava antes. Então, passado o tempo do luto, né, que você meio que se fecha, só que aí depois acontece o se abrir de novo, né? De você olhar em volta e, nossa, eu tenho possibilidades que antes eu não tinha, né? E agora vão aproveitar. Então, nossa, muitos amigos meus estão estudando e não estudavam antes,
né? Então, eu acho que é legal você se olhar e falar assim, né, vamos pensar o que fazer agora e como tirar o melhor disso tudo, né? Exato. Isso é um pensamento funcional, porque traz um sentimento de conforto. Quando eu penso assim, eu gravei até um vídeo falando sobre isso, a minha liberdade está tolhida, eu estou impossibilitada de sair. Se eu penso dessa forma, como você colocou, eu entro numa punição, é como se eu estivesse sendo tolhida de escolha. Né? E se eu paro para pensar, eu escolho estar em quarentena porque eu respeito as pessoas, porque eu protejo os meus entes queridos, porque eu sou uma pessoa colaborativa. Eu começo a ter um propósito por aquele estar em casa. Né? E ver as coisas como você colocou faz todo sentido. Ou enxergar o lado bom também das situações. Porque se eu olho com um viés somente negativo, e é isso que acontece com as pessoas quando entram em crises de ansiedade, fobias, de depressão. Elas entram num sequestro emocional, a terapia cognitiva explica bastante isso. Eu penso e aí eu sinto e acho que aquilo é real, aí eu penso de novo e sinto, eu entro num looping, num sequestro emocional e não saio disso. Né? Então, quebrar essa frequência mental faz com que você pare com esse processo. Né? E fazer diferente vai levar você para um outro condicionamento. Eu costumo dizer que quem trabalha com comportamento tem a mente mais maluca que, que a pessoa. Então, aqui, né, a pessoa. Eu falo, gente, eu sou humana também, né? Porque eu trabalho com isso há tantos anos e estudo até hoje, e atendo pessoas, e estou num dinamismo, e eu não tenho uma mente que me cobra, uma mente que me questiona, uma mente que às vezes. E isso é ter consciência. É você entender quando começa com aquele frenesi de pensamento ou sentimento. Eu falo, Daniela, vamos lá, vamos conversar. Então, não adianta dar sequência a partir dele. Eu imagino eu sentadinha comigo, me fala, o que está acontecendo? E aí eu realmente tenho esse diálogo comigo, e aí eu propondo, mas é só por esse viés que é só isso que acontece. Não tem nada de bom nessa situação, não daria para fazer nada de diferente. O que você aprendeu com isso? E aí eu vou nessa conversação, e aí as coisas. É impressionante, porque o seu sentimento vai aliviando, vai aliviando, vai aliviando, e você chega num ponto que dali para frente você tem recursos para seguir. Não ficou mais engessado naquele pensamento, naquele condicionamento com pensamentos disfuncionais. Então, temos que fazer isso. Eu falo para as pessoas, conversem consigo mesmo, mas não façam parceria. Conversem como se fosse um diálogo ao contrário, né? Um diálogo do diabo. Ó, a TCC explica. Quando você defende aquilo que você não acredita. Se você não defender o outro lado, você nunca vai ter uma visão ampla. Você vai ter sempre uma visão afunilada. E isso não ajuda, isso ingessa. Isso faz com que a gente fique estagnado. Né? Sim. Então, não, é bem por aí, porque ok, talvez é uma tendência, aliás, foi o que garantiu a nossa sobrevivência como espécie, porque o ser humano é a espécie mais fraca que existe, né? Não tem garras, não tem veneno, não tem dentes perfurantes, né? Não tem pele grossa, então a gente não corre bem. não corre Não, bem, não sobe rápido em árvore. a visão é um pouco dificultosa, duvidosa. Então, poxa, como é que, por que milagre a gente sobreviveu até hoje, né? Eu acho que foi essa tendência de catastrofizar. Então, né, lá nos tempos passados, nossa, a moita tá balançando, acho que tem um predador aqui, eu vou passar bem longe. Não, às vezes era só um pássaro que estava lá dentro, né? E isso fez com que a gente realmente sempre imagine o pior cenário para tudo, né? Só que isso realmente cria aquele círculo que, ok, no caso dos empresários, o ambiente está ruim agora, eu tenho que economizar dinheiro. Então a pessoa só vê catástrofe, só vê deficiência, só vê escassez. Então ele vai agir de uma forma para se prevenir dessa escassez. Só que ele cria mais escassez com essa ideia. E aí a escassez se confirma, né? Porque ele teve uma atitude em relação
a fornecedores, clientes, parceiros de escassez. Eu não vou dividir nada com ninguém, vou reduzir custos, vou aumentar meu preço. E aí, realmente, aí isso cria uma escassez porque, né, isso não pega bem, isso não foi uma estratégia boa. E aí, realmente, isso se confirma com menos clientes, com menos vendas. Então, é aquele círculo catastrófico. Mas, quando a gente trabalha o autoconhecimento, é esse diálogo mesmo que você fala, assim, de consigo mesmo. Não existe só situação 100% boa ou 100% ruim. Sempre tem as duas coisas, né? E esse diálogo é legal. Ah, realmente é catastrófico mesmo? Será que não tem nada de bom que eu possa explorar? Porque aí você vira a chavinha da escassez para a abundância, né? Ah, então eu vou fazer uma parceria com um fulano que pode ser meu concorrente, mas a gente vai unir as nossas forças e conhecimento e criar sei lá, um novo negócio, um novo serviço. E aí existe a abundância, apesar de, né, tudo parecer estar desabando, né? Então eu acho que o autoconhecimento faz com que a gente enxergue o que está acontecendo de verdade, né? Não só pelo viés da catástrofe, né? Que eu acho que virou um hábito do ser humano, né? E a gente pode, com consciência, quebrar isso, não é? Com certeza. A catastrofização é uma distorção que a mente faz. Tudo está arruinado, está bom. Vai dar tudo errado, né? E não é. Para pensar. Olha essas pessoas. Olha de fora. Quando a gente está dentro da turbina, do turbilhão da situação, a gente não tem a percepção de fora. Né? Então, olha, se observe de fora como seria. Né? Super generalização também, também entra onde você coloca tudo no mesmo bolo, e não é assim, né? Isso é perfeição. Bom, eu costumo dizer, óbvio, é desafiante essa situação, não é tão simples, porque a gente está enfrentando vários desafios que a gente está falando de questão econômica também, como a gente estava conversando, né, Fê? Mas eu para pensar, eu falei para muitas pessoas, se está tão desafiante, significa que talvez a empresa não tinha saúde financeira, porque não sustentou. Na primeira semana tinha gente falando que ia à falência. Então, para pensar, né? Se não estava saudável já o seu comércio ou a sua situação financeira. Então, essa mudança propõe alternativas. Vamos ter criatividade. Para a gente ter criatividade, a gente precisa ter foco no resultado e não no problema. Sim. Então, eu limito a minha criatividade quando eu olho só, como você colocou, para a escassez. Então, eu já sei que está assim, que eu faço isso. É como eu falo nos meus treinamentos, né? A gente tem a possibilidade de ser um campeão mundial, a possibilidade de ser um empresário de sucesso, de ter a habilidade de desenvolver que você quiser. Agora, se a gente olha lá para sempre porque dói, sempre porque fica, a gente não se dá a oportunidade de fazer diferente. E fazer diferente significa, não, como eu falei lá no começo da live, não é acertar de primeira. Eu ficando experiente naquilo, ficando bom naquilo. Até a primeira aula que você deu, a primeira sessão que eu fiz, comparada ao nosso trabalho hoje, é isso. A gente não sabia também como seria. Teve que errar um pouco para acertar. Não é? Eu fiz muitas sessões bônus, eu fui entendendo. Então, as pessoas querem acertar de primeira, são muito exigentes, tem que ficar. Uou, tá todo mundo. Isso conforta também, eu falo para as pessoas. Não é só você que está passando por isso, não é um problema especial. Não é né? É um desafio mundial. Todo mundo está. Mas olha quantas situações de solidariedade, de parcerias, que estão acontecendo, que as pessoas estavam numa competitividade, numa situação muito individualistas, né? Então também tem coisas muito bacanas. Vamos tentar olhar também para esse lado para equilibrar. Sem o equilíbrio, eu faço assim a balança, né? Sim. Aliás, outro paradigma, já que nós estamos falando de paradigma, as pessoas, eu percebo que muitos comentam assim, eu achava que eu estava sozinho nisso. E ninguém está sozinho em nada, né? Então, quando você... E esse momento de solidariedade é isso. As pessoas estão percebendo que elas não estão sozinhas,
né? Então, aí de novo a abundância. Então, já que nós não estamos sozinhos, né, que existem pessoas que estão passando pelo mesmo, aí assim que a gente tem de novo a força, né, que foi o que nos manteve vivos todos esses anos, de se unir, né? A união é muito mais forte, né? Um grupo de pessoas é muito mais forte do que o sozinho, né? E querer ficar sozinho, eu acho que é super tiro no pé, né? Ah, É. vou me virar sozinho. Não precisa reinventar a moda, né? Se junta, né? Em vez de ficar invejando aquele que está se dando bem, não, vai lá descobrir o que que ele está fazendo para você fazer também. Pede para ele ajudar, sei lá, né? Sim. E as E pessoas as estão, pessoas, é verdade, é né? verdade. Sim. Agora A mesmo, Sandra para falou fazer a uma coisa. live, eu escrevi É, para uma amiga fala. assim, né? Eu nem sei se ela ainda tá aqui dentro. Eu falei, meu, eu tô tendo que aprender tudo agora. Aí ela me deu muito de dicas, né? Não, põe lá no modo silencioso para ninguém te ligar nessa hora, né? Usa o G4, né? Não fica no Wi-Fi que ele oscila muito. Ah, me deu uma de ideias, eu nem pedi, né? Mas ela super fofa, a Ju Esperandio. Ela, nossa, não, mas faz isso, faz aquilo, a luz, não sei o quê. Eu falei, ai, que linda. É isso aí. E é isso, as É isso pessoas aí. querem ajudar. A gente acha que ninguém quer ajudar, que ninguém quer contribuir. As pessoas querem sim. Eu acho que se você não tem ninguém assim à sua volta, você está no lugar errado. Então é melhor mudar, né, de convivência, de amigos, porque, enfim, né, pessoas com quem você convive, porque já que ninguém ajuda, então por que você está nesse meio, né? E Exato. super A importante. Sandra colocou aqui, ó, que o foco no problema restringe a visão, né? E tudo que você põe foco aumenta, exato. Então depende, o foco é você que dá. É, A gente, exatamente, o que você está falando é importante. Se eu não tenho apoio, se eu estou vendo pessoas competindo mesmo nessa situação, eu estou no lugar errado. Quem vai ganhar? Você sabe, Fê, que essa situação traz uma reflexão também. A minha corresponsabilidade com a sociedade. Eu permanecer saudável, eu contribuo com o todo. Eu, né, ter esse enfrentamento positivo, eu contribuo com o todo. Então, você é um componente importante na sociedade. Então, a gente para de questionar e confrontar a sociedade naqueles três modelos: lutar, congelar ou né, reagir. E para de criticar e apontar. Se não fosse os governantes, se não fosse não sei o quê, se não fosse bibibi, se não fosse. Eu começo a apontar, e aí eu paro para entender que eu tenho que fazer a minha parte aqui, né, para eu conseguir contribuir com o todo. Se eu quero que o externo se arrume ou se ajeite, para eu conseguir resultado, então eu estou sempre fadado a ter falhas ou inseguranças, porque isso não tem como ter controle, né? Não, então, tem muitas pessoas ainda com esse olhar, de esperar que o externo se resolva para depois. Não, a gente tem que ir nessa adaptabilidade, nesse fluir da coisa, independente de estou fazendo. Ó, independente de estamos fazendo, está tudo bem, né? né? É, Aliás, esse é um exercício que a gente propõe muito para os nossos alunos, né? Na verdade, é um desafio, né? Ó, você vai ficar sem reclamar. Como? Já teve a gente falando, como sem reclamar? Olha esses governantes, olha não sei o quê, olha a situação. Não, sem reclamar. Então, né? Porque o reclamar é muito se colocar mesmo como vítima, né? é, E quando você muda a chavinha, ok, tá bom. Não é assim, reprimir. Ah, não vou reclamar, porque a professora falou para não reclamar. Não, não é isso. É, ok, está acontecendo isso. O que eu posso fazer para que isso não me incomode, para que isso não me prejudique, né? E isso é libertador, assim, você vê que muitas das coisas elas dependem de você. Se você, por exemplo, tem um funcionário que é indisciplinado, a culpa é da liderança, né? Você não soube motivar, você colocou a pessoa errada no lugar errado. Então, assim, a gente tem sim responsabilidade. A gente coloca muitas coisas nas costas dos outros, tipo, tirando, né? Ah, não, imagina, eu sou uma pessoa perfeita, né? Eu que sou a vítima das coisas. E não é assim. A gente tem responsabilidade até pelas coisas ruins que acontecem, sim, na nossa vida, é. né? Eu Eu acho tenho que empresários que falam isso. Exatamente o que você falou.
né? Se o meu colaborador não está atingindo o resultado que eu espero, talvez eu não soube ensinar, talvez eu não tenha sabido conversar, talvez eu não tenha uma comunicação assertiva. E a gente não é a culpa, mas trazer a corresponsabilidade por resolver as situações, isso nos fortalece, isso nos torna ativos diante das situações, a proatividade. Né? E não eu fico à mercê e me sentindo vítima, esperando que alguém me salve dessa situação. E isso, Fê, quando a gente está em treinamento, a gente percebe que são condicionamentos por paradigmas e enfrentamentos, porque existem 3 formas da gente enfrentar, né? Eu não quero, eu prefiro terceirizar a responsabilidade, né? Isso aqui eu quero fazer demais, porque eu não quero nem que pense que eu sou responsável, e aí eu me torno até um workaholic, né? Aquela pessoa que não para, não tem qualidade, né? Eu falo que a pessoa é eficiente, mas não é eficaz, porque até a saúde ela consegue, né? E tem a pessoa que eu sou assim mesmo, para mim nada dá certo, né? Então, isso são enfrentamentos totalmente distorcidos. Quando eu me corresponsabilizo, então eu entendo assim, tem coisas que não dependem de mim. Ok, mas a maneira que você vai interpretar a situação e se sentir perante a situação depende de você. E isso é inteligência emocional. Com certeza. Eu posso ter uma situação totalmente adversa e escolher ficar puto da vida, ou escolher ter maestria ali para interpretar que é um aprendizado, que eu posso me sentir tranquila diante disso, porque não é comigo especificamente, se for comigo eu posso ter uma oportunidade de ajustar. Olha quantas coisas a gente faz assim, ó, né, como se fosse uma ramificação de possibilidades quando a gente começa a pensar assim. Então não é mágica, nem a Fê nem a Dani tem o pozinho mágico, a sorte. Não, é treino. Quantos anos a gente se dedica a esses treinos e até hoje treina a mente para chegar nesse nível, né? Com os respiratórios, com os pranayamas, com os condicionamentos aí ativos, né? Vamos praticar. Você falou muito de ações. Se a gente não pratica e não tem ação, eu não consigo mudar o meu padrão comportamental. Até teve uma posição, uma colocação na nossa live aí nos comentários. Como eu mudo isso? Praticando. A neurociência explica que para você ter um novo condicionamento, uma nova estrutura de conexões cerebrais, ter um novo olhar, você precisa de pelo menos 66 dias treinando. Nossa, todo dia? Bom, eu vou fazer estímulo, né, com algum profissional, com algum treino, né, para eu ter aí uma referência, um apoio, e ações, eu vou treinar, estímulo, ações. E se eu não tiver não precisa ser ações, mas pequenas ações vão te levar para esse resultado, é no dia a dia. Então perceba que não é a pandemia, você já tem esse condicionamento de engessar e não mudança em pequenas coisas. Eu vou dar um exemplo, você mudar a sua gaveta, tirar um copo por diferente. Percebe como isso já te desestabiliza? Imagina uma pandemia, mudar o seu setor, mudar a maneira de você trabalhar. Então vamos parar para prestar atenção nos detalhes também, né? Sim. É do micro para o macro. Sim. Aliás, nesse ponto que eu acho que o nosso trabalho se complementa muito, né, Dani? Porque conexões neurais, né? Novas conexões cerebrais, estimular o cérebro. A prática do método assertor de técnicas faz muito, muito, muito isso. E aí, o que eu vou fazer com isso? Né? Levar para casa e guardar para mim? Não, não serve nada. Se você, o próprio De Rose fala, não serve para nada. Se você fizer lá praticar 3 horas direto, eu vou para casa, eu não faço nada com isso. Não, quando você vai para ação, ok, vamos usar esse conhecimento, esse autoconhecimento para fazer mudanças, para viver mais de acordo com os meus princípios, com os meus valores, com o que eu acho importante. Putz, aí é uma transformação incrível e aí, sei lá, agora eu quero ficar, né, conversar com a Dani para ajustar uma coisa aqui, outra ali. Eu acho que complementa muito, você não acha? Você que como praticante até, né? Você não acha? Eu acho fantástico, eu já ouvi muito isso, né? Que o método ele é um fator de evolução, né? Ele contribui para essa nossa evolução. E o meu trabalho ele acelera. É como se fosse unindo as duas coisas, é incrível, porque aqui trazendo, né, em pratos limpos. Nas duas metodologias a gente traz um nível de consciência para a situação.
né? Então, um método para os nossos condicionamentos e comportamentos, e no meu trabalho, nos pensamentos que vão levar a esses comportamentos. Então, a gente tem um alinhamento com as duas metodologias fantásticas. É como se você reprogramasse a maneira da sua mente fazer o que ela sempre fez. Agora, em ambas metodologias, uma coisa que eu sempre falo, você tem 40, eu atendo pessoas de 70 e poucos anos, imagina, de 18 a 70, eu falo que, né, até 100 anos eu estou atendendo, tá ótimo, são incríveis. São muitos anos com condicionamento, né? Sim. Quantos anos? Então é muito forte. Se você vai criar um novo, isso é comprovado cientificamente. Agora, o quanto você quer tornar esse novo tão latente quanto esse era, até esse engavetar, vai da sua proposta, da maneira que você quer realmente tornar isso possível. E eu, né, não só os estudos, mas eu já comprovei muitas vezes que é possível, em qualquer idade. Mas a pessoa tem que querer. Não adianta falar, funciona, mas eu vou fazer um dia aqui, o outro lá, mas não é para mim. Não. Então eu tenho que parar e prestar atenção como que eu tô interpretando aquela situação. É justamente aí o ponto, né? Eu já desisti antes de tentar, eu nem testei, tem pessoas que testam um dia, dois, param. Não é assim, você não faz um asana de um dia para a noite, só quem tem predisposição, né? Predisposição, aí tá tudo bem. Mas você vai treinando, treinando até chegar no ideal. E o ideal é da sua maneira, né? Sim, é preciso querer. Dani, nós temos só 20 segundos. Que delícia! Passa tão rápido. Foi rápido. Vamos marcar outras. É Espero que o isso. pessoal tenha gostado, né? Espero. E obrigada de novo, Dani, antes que nos cortem. E um beijo para todos. Obrigada.